Bom dia, Nilson. Deixa eu pegar aqui, né? Bom dia, aguarde só mais 3 minutinhos para a gente pegar aí e começar a aula, viu? Porque tem que aguardar o restante da turma. Bom dia. Vou colocar aqui já a sua presença. Primeiro ano, Nilson. Ok. Nilson, espera só mais 2 minutinhos. E a gente vai começar a aula. Tá chegando, tem gente só mais. Bom dia, Paulo Maurício. Só mais 2 minutinhos. Bom dia, Genésica. Vamos embora. Hoje é aula de redação sobre paródia, paráfrase e intertextualidade. Um assunto que cai muito no Enem, viu? Para interpretação de texto. Aí deixa só mais... Ainda faltam 2 minutos. A gente vai começar. Beleza. Eita, final de ano, final de ano. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Júlio César. Bom dia, só mais 1 minutinho. Aí a gente começa, viu? Só mais 1 minutinho. Bom dia, Gabriel Peixoto. Bom dia. Vamos embora. Aula de redação, viu? Bom dia a todo mundo aí. Vamos começar, viu? Vou passar o slide, aí eu vou falando para vocês sobre o slide. Hoje nossa aula ela vai ser sobre paráfrase, intertextualidade e paródia. Eu acho que todo mundo aqui já teve contato com a paródia, né? Que é aquele texto bagunçado do texto original, e todo mundo aqui já deve ter tido contato também com a questão da paráfrase. Mas você só tem um outro nome, né? Esse nome paráfrase, né? Mas, por exemplo, quando Jéssica ela chega na sala de aula, aí a amiguinha dela diz assim: Jéssica, como é que foi a novela ontem, Jéssica? Aí Jéssica conta a novela todinha. Foi assim, 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 e tal, e teve isso, teve aquilo, e Joana ficou com o João, e Maria brigou com Josefa, e tal, e tal, e tal. Ela conta a história todinha da novela. Então, ela está recontando aquele texto. Então, quando ela reconta esse texto, é chamado de paráfrase, que a gente vai ver aqui direitinho, certo? E a gente vai seguindo aqui, tá bom? Se tiver dúvida, você fala no bate-papo. Se quiser interagir também, fala aí no bate-papo, que a gente vai seguir, viu? Então, nós temos como paráfrase e intertextualidade. Intertextualidade é aquela relação dos textos. É quando o texto
ele cita outro texto, certo? Ele cita outro texto, ele está ali, você claramente percebe uma referência a outro texto, né? Olha, sei que às vezes uso palavras repetidas, mas quais são as palavras que nunca são ditas? Renato Russo, que é líder do Legião Urbana, né? Ele fez ele é um dos ícones da música brasileira, né? E ele pegou e fez uma música chamada Monte Castelo, que a gente vai ver, certo? A gente vai ver, e vai ter essa relação de intertextualidade, certo? Aí nós vamos aqui observar isso bem direitinho. Então, ó, você já usou algum trecho de música ou poesia para tentar explicar algo ou expressar os sentimentos? É como usarmos as falas de um texto que lemos ou ouvimos e de que gostamos para representar nossos pensamentos. Muitas vezes o texto ele parece traduzir bem melhor nossas ideias, né, nossas intenções, e naquele momento que não encontramos a palavra certa, né, para expressar o que sentimos ou o que pensamos, aí nós pegamos uma palavra de outra pessoa que, quando a pessoa leu, ficou na memória e a pessoa pega e relembra ela e fala. Então, nós temos um caso de intertextualidade, tá certo? Um caso de intertextualidade. E nós temos esse caso de intertextualidade, que aí vai ser falado agora. Por exemplo, todo mundo já viu a frase água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura, e não sei o quê. Tem umas frases assim, uns ditos populares, né, que a gente usa sempre na nossa conversa. Então, é isso que o texto está querendo falar. Quando você se apropria de um texto que ele já existe e você reproduz ele para relembrar a mensagem, né, original, você está estabelecendo um tipo de intertextualidade, né? Esse processo ele é muito usado no Enem, certo? Ele sempre faz uma relação de um texto com outro texto. Eu até mostrei na aula passada sobre a questão da prova do Enem, né? A estrutura da prova do Enem, e eu disse, olha, isso aqui é um caso de intertextualidade. Aí ele faz uma relação de um texto com outro texto. Aí, dependendo da situação da produção do texto e do contexto em que ele está inserido, aí a intertextualidade vai ter funções diferentes, viu? Naquele texto que foi produzido. E vários tipos de intertextualidade, mas existe a paródia e a paráfrase e a intertextualidade de forma geral. Então, intertextualidade pode ser um tema amplo e ela vai se dividindo em intertextualidade, propriamente dita, né? Em paráfrase e paródia. Eu acho que todo mundo aqui já viu paródia na televisão, né? Então, é bem mais fácil de entender quando a gente já vê, já tem contato com isso também. E, às vezes, os professores pedem para fazer paródia. Eu não vou pedir para fazer paródia, eu vou explicar para vocês, porque se aparecer lá na prova do Enem, quando vocês forem fazer, vocês têm que ter esse entendimento para interpretar o texto da forma correta, ok? Claro que não vai cair uma paródia para você fazer na redação do Enem, não vai cair. Vai cair um texto dissertativo, argumentativo. Mas nós temos como entendimento que nos textos é preciso esse conhecimento, ok? E você pode até fazer essa relação de intertextualidade na redação do Enem usando as áreas de conhecimento, né? Como um fato histórico, como uma citação, deixa eu ver o que mais, como um argumento daquele por
por dados estatísticos. Então, a pessoa pode fazer dessa forma. Olha, como eu disse para vocês, Renato Russo, que era do Legião Urbana, ele fez uma música chamada Monte Castelo. Aí, Monte Castelo, que ficou bem conhecida, certo? Ficou bem conhecida. Ele fez fazendo essa relação de intertextualidade. Aí, como é que eu sei, professor? É porque a gente vai ler esse texto e vai ver quais são as relações com o texto que vocês já conhecem. Monte Castelo, Legião Urbana. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor, que conhece o que é verdade, o amor é bom, não quer o mal, não sente inveja, se envaidece. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente, é um não contentar-se de contente, é cuidar que se ganha em se perder. É um estar-se preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é um ter com quem nos mata a lealdade, tão contrário a si é o mesmo amor. Estou acordado e todos dormem, todos dormem, todos dormem. Agora vejo em parte, mas então veremos face a face, é só o amor que conhece o que é verdade. Então aqui nós temos essas partes em vermelho, que elas fazem parte da Bíblia Sagrada, de 1 Coríntios 13, certo? Falando sobre o amor sublime. E a outra parte é um poema de Camões, Luís Vaz de Camões, que era um poeta, um escritor e poeta português. Ele participou das expedições de Vasco da Gama, certo? Quando houve aquelas expedições marítimas, né, das grandes navegações. Então, ele fez vários livros, né, contando até a história do povo português nessas navegações, dizendo o que é que tinha de perigo no mar. Vocês sabem muito bem que já estudaram história e já estudaram literatura do primeiro bimestre, estão estudando, né, ou já estudaram no primeiro bimestre, a questão do classicismo, né? Do classicismo, que foi quando Camões ele estava lá e ele fez muitos sonetos, certo? E um dos sonetos é esse de O Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver. Além disso, Camões, Luís Vaz de Camões, ele escreveu toda a história do povo português adentrando pelo mar em forma de poesia, né? Porque era a forma que mais se usava naquele período, certo? Se usava texto em prosa, mas o mais comum era a produção poética em poesia. Então, nós temos aqui um caso de intertextualidade. Quando a pessoa já lê assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria, a pessoa já lembra de um texto da Bíblia, certo? A pessoa, quando também estudou literatura, e se ela escutou Legião Urbana, aí quando ela leu o texto de Luís Vaz de Camões, dá esse soneto, a pessoa vai ver o quanto tem relação. Eu já vi esse texto numa música, professor, né? Quando a pessoa está na aula de literatura. Então, justamente porque isso aí está fazendo o caso de relação dos textos. Então, essa relação dos textos, ela é chamada de intertextualidade, certo? Olha, aí tem aqui o texto bíblico, né? Que é de 1 Coríntios 13, do 1 ao 13, ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, eu nada seria. O amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, porque agora vemos por espelho enigma, mas então veremos face a face, agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Então, essas partes todas, o escritor da música lá do Legião Urbana,
ele pegou essas partes para fazer a sua música e falar sobre o amor, certo? E aqui é o poema de Luiz Vaz de Camões, que foi escrito no século XVI, lá por banda de 1500, por ali, viu? O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade, mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor. Então esse é um poema, um soneto. Aí eu não sei se vocês estudaram soneto, mas o soneto ele é composto de 2 quartetos, aqui ó, 2 quartetos e 2 tercetos, certo? O soneto ele é composto de 2 quartetos e 2 tercetos. Então, o que é quarteto, professor? É uma estrofe de 4 versos. 1, 2, 3, 4. Certo? São 4 versos no soneto. Aliás, no quarteto. Certo? Aí são 4 versos. Eu vou escrever assim. Ficou horrível minha letra, mas tudo bem. São 4 versos no soneto, e aqui ó, tem 3. 1, 2, 3. Aí aqui é um terceto. Terceto. Eita, ficou horrível. Deixa eu voltar. Ficou feio. Terceto. Terceto. São 3 versos. Certo? 3 versos é um terceto. 4 versos é um quarteto. É só lembrar de quarteto fantástico. Quarteto, certo? Quarteto. Se na prova do Enem pedir para vocês ver quantos versos tem quarteto, terceto, aí vocês vão ter que contar e lembrar, né? Quarteto, terceto, quinteto, sexteto e etc. Até a poesia de cordel, literatura de cordel, ela pega e trabalha também com sexteto e quinteto. Aqui é chamado de estrofe, certo? Aqui é chamado de estrofe, e essa estrofe, ela... Ai, é só Jesus salva, só Jesus minha causa. Aí, ó, então, 3 versos é um terceto, 4 versos é um quarteto, a estrofe é como se fosse o parágrafo da poesia. Lembrar que no texto em poesia, nós, para sabermos que é um parágrafo, que é uma estrofe, temos que deixar uma linha em branco. Na redação dissertativa argumentativa, não pode deixar essa linha em branco não, viu? Essa linha em branco que separa os parágrafos, certo? Porque na poesia, olha, isso aqui tudinho são os parágrafos, aí tem uma linha em branco no meio. Então, não pode a gente fazer isso na redação dissertativa no Enem, como eu já expliquei na aula passada. Olha, com relação à rima, certo? Aqui, ó, a gente pode ter rima interna, que é dentro do verso, né? Porque o nome disso aqui é chamado de verso. Cada bichinho desse é um verso, certo? E o nome desse conjuntinho aqui todinho é chamado de estrofe. Estrofe. Lembrar que se isso for pedido no Enem, vocês vão ter que lembrar dessa aula aqui. Aí, ó, o verso é a linha do poema, a estrofe é o conjunto de versos. Quando tem 4 versos é chamado de quarteto, certo? Quando tem 3 versos, ele é chamado de terceto. E
tem as outras classificações, que nas próximas aulas eu vou falar para vocês, viu? Quando eu for falar basicamente sobre isso. Com relação à rima, a rima ela pode ser dentro do verso ou ela pode ser no final do verso. Aqui nós temos rima no final do verso, olha. Doer está rimando com... aliás, ver está rimando com doer, eu só adiantei. Sente está rimando com contente, certo? Então, aqui a rima A, aqui a rima B, aliás, rima A ainda, certo? Aqui a rima B e aqui a rima B, certo? Então, deixa eu apagar isso aqui que ficou feio. Aí nós temos as rimas. Aí rima A, doer e ver. Sente e contente. Querer é igual a essa aqui, a doer, que é rima A. Certo? Gente é igual a sente, que é rima B. Contente é igual a gente, que é igual a sente, que é igual a descontente. Ainda é rima B. E perder é rima, você vai ver aqui que ela é igual a querer, que é igual a doer e que é igual a ver. Então, a rima A. E assim a gente vai fazendo a rima todinha, se for diferente, bota as letras diferentes para analisar. Então, aqui nós temos rimas, certo? A, B, B, A. A, B, B, A, nesses dois quartetos, certo? E aqui vai ser a C, né? Vontade, vencedor é D, lealdade é igual a vontade, que é C, favor é D, amizade é C, que parece com lealdade e vontade, e amor é D. Então, nós temos aqui as rimas na poesia, certo? Isso é importante porque está dentro do contexto da poesia, e a poesia ela faz parte da intertextualidade. Então, a gente vai frisar isso nos momentos futuros, mas eu já quis adiantar. Então, olha, a poesia de Camões, aqui, ela é uma referência para aquela música de Legião Urbana, certo? Aí, deixa eu botar aqui, ok? Olha, a paráfrase, ela é do grego paráfrase, que é repetição de uma sentença, ou seja, como eu já disse aqui anteriormente, é você contar o texto com suas palavras, resumindo, né? Então, a paráfrase é você contar o texto com suas palavras. É você pegar e falar, né? Dizer, olha, isso, através da escrita, né? Através da escrita ou da fala. Como eu já tinha citado o caso, né? Jéssica viu a novela e alguém da casa de Jéssica, da escola, da sala de aula, pergunta, Jéssica, e aí, como foi a novela ontem? Aí ela pega e diz, olha, aconteceu isso. Ela está usando a paráfrase, ok? Ela está usando a paráfrase. Entendido até agora, pessoal? Alguma dúvida aí? Entendido? Esse assunto vocês já tinham visto, de paráfrase, de paródia, e a gente vai começar a paródia agora, viu? Já viram esse assunto? Ele é bem importante na prova do Enem, porque ele vai estar retomando os textos. Então, a paráfrase é isso, é você contar com suas palavras o texto. Você vai recriar aquele texto, né? Você vai recontar você vai recontar aquele texto, aquela história, aquela opinião, aquela música com suas palavras. Aí, olha, podemos perceber a intertextualidade, que é a relação entre os textos, entre a letra de música e o texto bíblico e o poema de Camões, certo? Ela vai abordar
a definição de amor, né? E a música, ela tem por base o texto de Camões e o texto da Bíblia. Então, juntou e deu a música. Ele fez uma intertextualidade perfeita, que é o caso que a gente mais cita. Ele lançou essa música, vocês não eram nem nascidos ainda, vocês não eram nem nascidos ainda, em 1985, certo? Outros textos já existiam sobre o amor, mas ele construiu com base nesses dois textos, certo? Alguns versos ele repete na íntegra dos textos da Bíblia e do poema, certo? Ou seja, ele está fazendo uma citação, uma reprodução do que já foi dito da fonte, né? Então, ele reproduziu, né? Outras pessoas, outras vezes não, né? Tem a recriação do texto, mas aí ele deu um ajustezinho aqui e ali e colocou a música, e a música é muito bonita, certo? Quem quiser ouvir Monte Castelo, aí é só entrar no YouTube, né, e ver lá a música Monte Castelo de Legião Urbana. Tem outros, já em outros versos, ele cria o texto usando as palavras do texto bíblico e do poema do jeito dele, como eu disse, né? Aí, nesse caso, ele está fazendo uma paráfrase, que é aqueles ajustezinhos para que o texto não sofra muita alteração. Aí ele quis fazer literalmente, né, a música de forma de citação, com a poesia de Camões e o texto da Bíblia. Olha, outro exemplo de intertextualidade, eu acho que vocês já viram a Canção do Exílio. A Canção do Exílio, esse texto ele é do romantismo poesia, e esse é um dos textos mais parodiados que nós temos na língua portuguesa, viu? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro lá, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda vista as palmeiras onde canta o sabiá. Então, o Castro Alves, eu acho que é dele, Castro Alves, nem lembro mais. Aí que faz tempo que eu dei aula de literatura. Não é Castro Alves, Canção do Exílio. Aí, Castro Alves, aí eu me perdi aqui no Castro Alves, mas deixa para lá. O autor, ele vai aqui usar uma forma utópica do Brasil, né? Está usando aí a utopia do Brasil, está idealizando demais as coisas do Brasil. Ele só fala nas coisas bonitas e não fala nos problemas que da época, que era a escravidão, que era a pobreza, que era a corrupção, que eram outras coisas que tinha também no Brasil. Ele estava lá em Portugal e ele começou a sentir saudades do Brasil, porque ele estava lá estudando. Vocês sabem muito bem que os filhos dos donos de café, das barões de café, o povo que era rico, aqui no Brasil não tinha muita escola, não tinha universidade, e eles faziam o quê? Eles mandavam os filhos para a Europa, para estudar na Europa. E aí eles pegavam os filhos lá dos barões do café, dos grandes fazendeiros e tal, eles iam estudar na Europa e ficavam com saudade do Brasil. Então, acho que é Gonçalves Dias. Gonçalves Dias, lembrei, o autor do texto. Aí, o Gonçalves Dias, na Canção do Exílio, exílio é o quê? A gente já sabe, exilar, a pessoa está exilada, a pessoa está fora do seu país. Ela foi, por algum motivo, seja político, religioso e tal, ela foi expulsa do país, ou não é que ela foi expulsa do país, ela foi fugida do país porque tinha alguma situação que não gerava segurança para ela. Então, isso causa o exílio. Depois,
depois do exílio, ela pode retornar, né? Se o governo ou tiver passado o perigo para ela, ela pode retornar. Então, a canção do exílio é porque ele estava com saudade do Brasil. Aí ele lembrando das palmeiras, do sabiá, das coisas. E aqui é interessante, se você sabe o hino nacional, você sabe que isso aqui está no hino nacional, certo? Essa partezinha aqui, ela está no hino nacional. Nosso céu tem mais estrelas, nossas vagas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amor, né? Aí, lá no hino nacional, tem essa parte da canção do Exílio de Gonçalves Dias, e ele faz com que seja tão belo, tão bonito essa poesia, que ele vai lançar, que as pessoas, o escritor do hino nacional, ele pega essa parte para falar da beleza do Brasil, certo? Então, isso é um caso de intertextualidade. E como eu disse a vocês, esse é o texto mais parodiado que se tem no Brasil, viu? Na língua portuguesa. Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Olha, é Gonçalves Dias, tá vendo? Esse poema foi escrito lá por Gonçalves Dias em 1843, certo? É, esse, esse poema de Gonçalves Dias, que é Canção do Exílio, ele mostra esse amor, esse carinho, esse negócio perfeito, que o Brasil é perfeito, que o Brasil não tem, não tem, não tem coisa ruim, né? Só tem coisa boa, tal. E como eu disse, ele cursava direito lá em Coimbra, em Portugal, e ele escreveu, né? Porque ele deixou aqui o Brasil e foi para lá para estudar. E, como eu já disse, né, que ele era filho, né, de barão do café, de grande latifundiário, etc. E aqui não tinha escola, a escola não era para todo mundo, a universidade não era para todo mundo, aí tinha que estudar fora, certo? Especialmente na Europa. Aí o Osório Duque Estrada citou esse trecho lá no hino nacional, como eu já falei para vocês, que ele foi oficializado em 1922, né? Às vésperas do centenário da independência. Então, olha, como também na música Monte Castelo, né, de Legião Urbana, aqui tem uma intertextualidade. Do que a terra mais garrida, teus visões, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Então, ele fez um ajuste, fez uma intertextualidade, certo, pessoal? Fez aí uma intertextualidade. É quando faz essa relação de texto que você claramente vê que você viu esse texto em algum lugar ou escutou em algum lugar e tem essa relação. Aí Gonçalves Dias, ele representou a poesia nacionalista, né? A poesia do sentimento de nação, do sentimento de que o Brasil não tem problemas e que ele valorizava bastante a natureza, certo? Ou seja, que o Brasil não tinha desmatamento já naquela época, que o Brasil, de 1800, né? Que o Brasil não tinha fome, não tinha pobreza, não tinha nada. Só falou dessa questão ufanista, nessa questão de uma coisa assim bem utópica, que idealizar tudo, né? Claro, também era romântico, né? Gonçalves Dias era do romantismo em poesia, que uma das características do romantismo é você idealizar o amor, idealizar a mulher, idealizar tudo, né? Com esse sentimento nacionalista. Então, Goethe ele é usado como epígrafe, certo? Lá no início do texto, ó, a gente vê aqui, ó, que é Goethe ali que está sendo citado, certo? Ali, ó, Goethe é um escritor e ele vai ser inspirado por ele e vai por isso que ele bota esse epígrafe, que é uma frase curta, um título curto,
né, no início da obra, que serve como tema ou assunto para resumir ou introduzir a obra. Observe que o processo de intertextualidade no texto, ele começou com a epígrafe e depois foi com a poesia e depois foi com o foi com o foi com o foi com o texto do hino nacional, certo? Cassimiro de Abreu também, como eu disse a vocês, esse é um poema muito parodiado. Cassimiro de Abreu também escreveu em 1859 um poema seguindo a mesma temática, acrescentando apenas referência à sua infância e à figura materna. Aí agora a gente vai ver a referência aqui, ó. Canção do Exílio, Cassimiro de Abreu. Se eu tenho de morrer na flor dos anos, meu Deus, não seja já. Eu quero ouvir na laranjeira à tarde cantar o sabiá. Meu Deus, eu sinto. Então, cantar o sabiá, né, que é a mesma expressãozinha que ele usa lá, certo? Isso aqui é uma intertextualidade. Meu Deus, eu sinto e tu bem vês que eu morro respirando este ar. Faz que eu viva, Senhor, dai de novo os gozos do meu lar. O país estrangeiro mais beleza do que pátria não tem. Este mundo não vale um só dos beijos tão doces de uma mãe. Dá-me os sítios gentis onde eu brincava, lá na quadra infantil, da que eu veja uma vez o céu da pátria, o céu do meu Brasil. Se eu tenho de morrer na flor dos anos, meu Deus, não seja já. Eu quero ouvir na laranjeira à tarde cantar o sabiá. Quero ver esse céu de minha terra tão lindo e tão azul e a nuvem cor-de-rosa que passava correndo lá do sul. Então, nós temos aqui um texto que ele vai citando, certo? Partes da canção do exílio. Então, nós temos também a interpretação do texto em si, fala sobre essa questão do saudosismo. Saudosismo da pátria, saudosismo da infância. Então, ele vai mesclando essas duas coisas. Então, ele foi inteligente porque ele pegou as duas formas e fez a sua canção do exílio. Mas não é só ele que faz isso, não. Tem muita gente que faz. Como eu disse, a canção do exílio, ela é a mais parodiada, ela é a mais feita em intertextualidade, certo? Os modernistas, que vocês vão estudar no terceiro ano, bagunçavam demais com ela, vocês vão ver muita paródia com ela no terceiro ano. Aí tem este poema, ó. Chega, meus olhos brasileiros se fecham saudosos, minha boca procura a canção do exílio. Como era a mesma canção do exílio? Eu tão esquecido de minha terra, ai terra que tem palmeiras onde canta o sabiá. Aqui nós temos de Drummond, né? Ele fez uma referência, uma intertextualidade, mas de uma forma bem mais, vamos dizer assim, reflexiva do que as outras duas formas, certo? Drummond, ele se referiu ao poema de Gonçalves Dias, que a gente viu, ele expressou o mesmo tema, mas, como eu disse, né, com a outra linguagem. Ele, que é um poeta modernista, né, Carlos Drummond de Andrade, ele é poeta modernista que vocês vão estudar no terceiro ano em literatura. Ele fez poemas, ele fez crônicas, ele foi um dos primeiros que fez crônicas, certo, no Brasil, e ele tem muitas crônicas legais, ele fez poemas de todo tipo, até poema pornográfico ele fez também, viu? Aí, mas que é censurado, você não pode ver não, certo? Ele é um poeta modernista, certo? Ele escreve um estilo diferente do romantismo, mas ele faz a referência a esses valores nacionais, certo? Esses valores de saudade, de valorização do que é Brasil, da floresta e tal, do que é tudo, né? Esse sentimento que todo mundo valoriza, mas que não pode deixar de falar a verdade e a realidade. Aí, olha, observe mais um poema de Drummond de Andrade, Nova Canção do Exílio. Um sabiá, na palmeira longe, estas aves cantam um outro canto. O céu cintila sobre flores úmidas,
Vozes na mata e o maior amor. Só na noite seria feliz um sabiá na palmeira longe. Onde é tudo belo, fantástico, só na noite seria feliz um sabiá na palmeira longe. Ainda um grito de vida e voltar para onde é tudo belo e fantástico. A palmeira, o sabiá, o longe. Então, esse é o livro A Rosa do Povo, de 1945, já caiu no vestibular aqui da UFPB, mas vocês não eram nem nascidos porque não tinham o Enem na época, viu? Aí era vestibular mesmo, cada universidade fazia a sua prova, aí depois foi unificado com o Enem. A prova da universidade era muito difícil, certo? Eu acompanhei na época. E esse livro, A Rosa do Povo, ele foi um dos livros analisados para ler, estudar, analisar e interpretar a questão a questão da poesia que tinha lá no livro. Então, aqui ele botou uma nova canção do exílio. Ele pegou o título, né, Canção do Exílio, lá de Gonçalves Dias, mais uma vez, como eu já disse, muito parodiada, muito falando... Deixa eu ver aí quem foi que perguntou aqui. Sei não, já passou da hora? Deixa eu ver aqui se passou da hora. É até 8h40, né? Então, desculpa. Aí eu vou encerrando a aula, a gente encerra na próxima aula, tá certo? Obrigado por alertar, vice Ítalo, porque senão eu ia embora. Desculpa, pessoal, desculpa. Tá certo? Obrigado, Ítalo. E eu fiquei com morto de vergonha, estou todo vermelho aqui. Obrigado, viu? Então, a aula encerrada, senão eu vou embora, viu? Se deixar, meu filho, eu vou embora. Vou embora explicando. Então, tchau vocês, até a próxima aula, viu? Tá certo, tchau.